Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 13, e depois Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Vamos lá. Vamos ler o que diz a Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 13, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tendes vencido, permanecer inabalável. Amém? Agora nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração por esses dias. O tema da mensagem nesta noite é o poder da fé para enfrentarmos o dia mau. Então nesta noite eu quero falar sobre o poder da fé para que possamos enfrentar o dia mau. Meus irmãos, se eu fizesse uma pesquisa e perguntasse aos irmãos quem gostaria de enfrentar o dia mau, quem gostaria de passar pelo dia mau, provavelmente 100% daquelas pessoas que eu fizesse essa pergunta, 100% diria: eu não quero passar pelo dia mau. Eu não quero este dia. Por quê? Porque o dia mau é aquele dia que nos traz dor. O dia mau é aquele dia que nos traz aflição, angústia. O dia mau é aquele dia em que o chão ele sai dos meus pés. O dia mau é aquele dia que eu perco o controle da vida. Eu perco o controle de tudo. Ou seja, o dia mau, ele não deixa boas lembranças. Então, meus irmãos, nesta noite eu quero falar como enfrentar, como passar o dia mau. O interessante, meu irmão, quando nós falamos no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 13, a Bíblia diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Meu irmão, o interessante de tudo isso é que quando a Bíblia fala tomai toda a armadura, a Bíblia não está escondendo que nós iremos enfrentar o dia mau. Quando a Bíblia diz tomai, ela está dizendo que nós iremos enfrentar este dia. Quando a Bíblia diz que nós tomamos a armadura, ela está dizendo que nós deveremos ir ao embate, ir ao enfrentamento. E o interessante, meu irmão, é que o que classifica o dia mau não é uma data específica. O que classifica o dia mau não é se ele vem por um grupo de pessoas. Mas o que me chama a atenção é como que nós podemos enfrentar esse dia. E o que me chama a atenção nesta noite é que o dia mau, ele vem para todos. O dia mau, ele vem para o grande, vem para o pequeno. E é isso que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. Nós estamos enfrentando o dia mau. E o dia mau, ele nos machuca. O dia mau, ele nos decepciona. E o interessante de tudo isso é que o dia mau, nós não iremos vencer o dia mau apenas pela força. Nós não iremos vencer o dia mau apenas com conhecimento bíblico. Para vencermos o dia mau, nós vamos precisar de um posicionamento.
Nós vamos precisar se posicionar diante do dia mau. Meus irmãos, o grande problema dos nossos dias não é esconder o dia mau das pessoas. O grande problema nos nossos dias não é esconder a realidade do dia mau. Não é dizer que o dia mau vem apenas para os ímpios, mas nós devemos instruir as pessoas como enfrentar o dia mau. Infelizmente, o dia mau deve ser enfrentado por nós. Infelizmente, não tem como fugir do dia mau. Então, nesta noite, eu não quero que você se esconda do dia mau, eu não quero esconder o dia mau de você, mas eu quero, através da palavra de Deus, através da direção de Deus, eu quero instruir como vencer o dia mau, como enfrentar o dia mau pelo poder da fé. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer no dia mau é se posicionar diante do dia mau. A própria palavra de Deus, ela nos dá esta direção. O versículo 13 de Efésios, ela diz: tomai toda a armadura. Significa que nós temos que estar preparado. Tomai a armadura significa se preparar, estar pronto, estar adequado para este dia. Mas o versículo 16 do livro de Efésios diz assim, na parte A: embraçando sempre o escudo da fé. O escudo é um instrumento de guerra, de luta, de batalha. É um instrumento de proteção. Então, meu irmão, preste atenção numa coisa aqui nesta noite. A luta, o enfrentamento, nem sempre ele será vencido por aquele que tem mais força. Nem sempre um enfrentamento, uma batalha, será vencido por aquele que tem mais técnica ou mais velocidade. A Bíblia aqui, quando diz do escudo da fé, a Bíblia aqui, quando diz da armadura, a Bíblia está se referindo à preparação preparação está se referindo à posição. Meu irmão, eu e você, se quisermos enfrentar o dia mau, se nós quisermos avançar o dia mau, nós precisamos de posição. E qual é a posição que nós precisamos ter no dia mau, de acordo à Bíblia? Quando a Bíblia se refere ao escudo da fé, ela está se referindo a uma posição defensiva que nós precisamos ter. Nós precisamos ter duas posições diante do dia mau. Nós precisamos ter, primeiro, a posição de defesa. Quando a Bíblia fala o escudo da fé, a Bíblia está se referindo a uma posição de defesa. Por quê? Porque o escudo, ele defende de ataques. E quando nós completamos este versículo 16, diz assim: sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, significa que a nossa posição diante de uma batalha tem que ser também uma posição de defesa. Nós temos que se defender também diante do dia mau. Porque entenda uma coisa, meu irmão, diante do dia mau, nós precisamos se defender das notícias. Nós precisamos nos defender dos ataques que nós sofremos, das informações que recebemos. Porque se nós olharmos para este dia mau, a maior batalha que está ocorrendo nesses dias, nessa dificuldade que nós estamos enfrentando, que a nação está passando, é a batalha na mente. É as informações desencontradas, é as notícias de terror, de pavor que as pessoas têm recebido. Então, diante do dia mau, eu preciso me posicionar defensivamente. E o pior ataque que nós estamos sofrendo é na nossa mente. Quantas pessoas estão apavoradas? Quantas pessoas estão com pensamentos ruins? Quantas pessoas estão com medo de perder o seu emprego? Estão com medo de perder a sua empresa? Quantas pessoas estão com medo de perder alguma coisa que ela demorou anos para conquistar? Quantas pessoas estão com medo de morrer? Quantas pessoas estão com medo de perder a sua própria vida? Então, meu irmão, diante do dia mau, nós temos que nos posicionar. Porque entenda uma coisa, meu irmão, diante de uma batalha, diante de um enfrentamento, a posição
é muito importante. Porque não adianta no enfrentamento, numa luta, apenas força, apenas ataque, se você não se posicionar. Porque a posição identifica, leva a pessoa ao equilíbrio. Uma pessoa bem posicionada no enfrentamento, ela tem equilíbrio. Porque quando a pessoa está na posição de defesa, de tudo que ela vem recebendo hoje, de todas as informações, esta pessoa está guardando os seus pensamentos. Este escudo da fé é para guardar o nosso coração. O escudo da fé é para guardar a nossa mente. O diabo, ele bombardeia os nossos pensamentos. O diabo, ele tenta apavorar as pessoas com notícias, os dardos inflamados do maligno. Então, diante de um dia mau, diante de uma dificuldade, você tem que se posicionar. Meu irmão, quando nós recebemos uma notícia que não nos agrada, quando nós somos pegos de surpresa por alguma circunstância, logo começamos a ter pensamentos ruins. Então, neste dia mau, nesta dificuldade que nós temos passado, nós precisamos guardar os nossos pensamentos. E como guardamos o nosso pensamento? Apenas com o escudo da fé, apenas com a palavra de Deus, apenas com a oração. Porque, meu irmão, um posicionamento de luta requer defesa também. Então nós precisamos saber nos defender no dia mau. Porque quando nós pensamos em luta, nós só pensamos em ataque. Não, luta também requer defesa. Defesa é sinônimo de equilíbrio. Defesa é sinônimo de posição. Porque nós precisamos entender a movimentação do nosso inimigo. Nós precisamos entender a forma de ataque do nosso inimigo. Então a primeira posição diante do dia mau, aprenda a se defender. Aprenda a ficar na defensiva. Use o escudo da fé. Porque, meu irmão, o escudo da fé vai te proteger. O escudo da fé vai te guardar. Mas quando nós estamos diante de uma batalha, nós não apenas nos defendemos. A Bíblia diz lá no livro de Samuel, quando Davi foi lutar com Golias, aquilo era um dia mau para aquele povo. Aquele dia era um dia tenebroso. Aquele dia era um dia de aflição. Golias estava procurando um guerreiro, Golias estava pedindo um homem, Golias estava pedindo um lutador e não achava. E quando Davi chega ali, ele não se conformou com aquela situação, com aquela afronta, ele se submeteu, ele quis lutar. O interessante é que quando Davi estava diante do dia mau, diante da luta, diante do gigante, olha que coisa interessante, quando Davi foi enfrentar, ele não colocou uma roupa de guerra, mas quando ele foi para cima do seu oponente, quando ele foi para cima do seu lutador, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Agora, diante do dia mau, nós temos que tomar posição de defesa, mas nós só vamos avançar, enfrentar o dia mau em nome do Senhor Jesus. Então, para que nós possamos enfrentar o dia mau, para que nós possamos avançar no dia mau, nós vamos usar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós avançarmos, quando nós atacarmos, enfrentarmos o dia mau, o segundo movimento de ataque agora é em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, avance em nome do Senhor Jesus. Avance em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está temendo, eu não sei o que está te prendendo, mas nesta noite avance em nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso ter posição diante do dia mau. Meu irmão, os dias são maus. Nós estamos enfrentando os dias maus. As pessoas estão bombardeadas. As pessoas estão com medo, com angústia, com aflição. Meu irmão, guarda a sua mente. Mas quando você for avançando, quando você for caminhando nesses dias, vai avançando em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É este nome que vai fazer você avançar. É este nome que vai repreender o medo. É este nome que vai trazer luz na escuridão. É este nome que vai te trazer paz. É este nome que vai te dar direção. Então avance nesta noite em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que me chama a atenção. O dia mau,
ele revela 3 situações do ser humano. O dia mau, ele vai revelar 3 situações do ser humano. Qual é a primeira situação que o dia mau revela do ser humano? Eu disse, para que nós possamos caminhar no dia mau, nós precisamos do poder da fé. E o dia mau revela a qualidade da nossa fé. O dia mau vai revelar a qualidade da sua fé. É no dia mau que vai ficar latente se você é uma pessoa de fé. É o dia mau que vai mostrar como está a sua fé. Porque fé não é mágica. Fé é convicção. Fé é certeza. Fé é caminhar. A fé é a confiança no Deus vivo. Meu irmão, é no dia mau que a minha fé será exposta. É no dia mau que eu vou saber como está a minha fé. É no dia mau se eu vou saber se a minha fé é uma fé viva, é uma fé de resultado, é uma fé genuína ou é uma fé artificial. Meu Deus, é no dia mau que o Senhor revela para os irmãos a qualidade da sua fé. E nesta noite eu te faço uma pergunta, meu irmão. Diante do dia mau, diante das adversidades da vida, como está a sua fé? Como que é a sua fé? Qual é a qualidade da sua fé? O dia mau mostra para nós, o dia mau revela para nós a primeira circunstância do homem, como está a sua fé. Meu irmão, como que está a sua fé nesta noite? Meu irmão, qual é a qualidade da sua fé? Como que está a sua confiança nesta noite? Meu irmão, como que está o nível da sua fé nesta noite? Faça uma reflexão da sua fé. É a primeira coisa que o dia mau revela, a qualidade da minha fé. Outra coisa que o dia mau revela. O dia mau revela 2 vícios que eu e que você podemos ter. O dia mau, ele vai revelar primeiro a qualidade da minha fé, e o dia mau vai revelar 2 vícios que o ser humano possui. Quais são esses vícios? O primeiro vício que todo ser humano gosta de ter é a sua área de conforto. Vou repetir. Todo ser humano, diante do dia mau, o dia mau revela para ele a sua zona, a sua área de conforto. Quantas pessoas que diante do dia mau, o dia mau atinge diretamente o seu conforto. Quantas pessoas que nesse dia que nós estamos vivendo, estavam na sua área de conforto, estavam na sua zona de conforto. Quantas pessoas estavam com seus empregos estáveis. Quantas pessoas estavam com as suas empresas indo de vento em polpa. Quantos projetos, quantos casamentos marcados para o mês de março, para o mês de abril, para o mês de junho, quantos casamentos. Quantas pessoas estavam com viagens marcadas. Meu irmão, eu não estou dizendo que você projetar uma área de conforto, uma zona de conforto está errado. O que está errado é você colocar a sua confiança na área de conforto. Meu irmão, o ser humano busca a área de conforto. Você pode ver, todo mundo trabalha objetivando a sua aposentadoria. Por quê? Porque quando ela chegar no tempo de se aposentar, ela tem uma renda garantida. Todo mundo trabalha para receber o seu salário. Outra coisa, outro exemplo, as igrejas. Por exemplo, quantas igrejas estavam confortáveis com as arrecadações que elas tinham mês a mês? Porque aquelas arrecadações a igreja poderia projetar as suas despesas. Mas este momento, esta situação, esta pandemia, ela atingiu diretamente a zona de conforto de muitas pessoas. Quantas pessoas que tiveram seu salário e tiveram seus salários reduzidos? Quantas empresas já fecharam as suas portas? Eu torno a dizer para vocês, a zona de conforto é aquilo que eu e você procuramos.
É lícito você procurar um conforto. O que é ilícito é você pôr a sua confiança. O que é ilícito é você confiar de todo o seu coração na sua zona de conforto. Meu irmão, o dia mau revela a nossa área de conforto. O dia mau tira nós da nossa zona de conforto. O dia mau mexe com a nossa realidade. O dia mau mostra onde está a nossa fé. O dia mau mostra onde estava o nosso coração, onde estava pautada a nossa força. Meu irmão, não ponha a sua confiança no seu trabalho, no seu dinheiro, na sua empresa. Meu irmão, fé é convicção. Fé é confiança no Deus vivo. Então nesta noite, meu irmão, o dia mau ele revela a qualidade da minha fé. O dia mau revela onde estava a minha área de conforto. Meu irmão, nós estávamos confortáveis no templo. Nós estávamos acostumados com o templo. Nós estávamos confortáveis com a adoração no templo. Nós estávamos acostumados com o nosso ir e vir no templo. Mas hoje, o dia mau, esta pandemia, esta aflição, mostrou onde estava a nossa confiança. Meu irmão, não confie na força do seu braço. Não confie no seu dinheiro, na sua posição. Meu irmão, a igreja estava abarrotada de doutores, mestres na palavra. Olha como o que se resumiu a igreja temporariamente. A zona de conforto de muitos foram abalados. O dia mau revela a nossa zona de conforto. O dia mau nos tira da área de conforto. O dia mau mostra onde estava a nossa confiança. Qual é o outro vício que o dia mau revela? O dia mau revela a área do conformismo. Conformismo. O que significa isso? Significa que o dia mau, ele vai levar muitas pessoas a se conformarem com a sua situação. Que é um exemplo bíblico de pessoas que se conformaram com o dia mau. A Bíblia fala, lá no livro de Juízes, no capítulo 6, fala de Gideão. A Bíblia fala que essas pessoas, que esse povo fez algo que era ruim perante os olhos do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor deixou que os inimigos invadissem, atacassem eles com ímpeto. E o que aconteceu? Eles estavam produzindo e o inimigo estava o quê? Roubando. Tudo que eles produziam, o inimigo levava embora. Tudo que eles plantavam, o inimigo levava embora. E o que começou a acontecer? Alguns começaram a se esconder nas cavernas. Outros fizeram um buraco. Sinal que o dia mau, que a adversidade negociou com eles. Eles estavam conformados com a situação. Então já existem muitas pessoas conformadas com este dia mal que nós estamos vivendo. Tem muitos murmuradores já. Tem muitas pessoas achando que não tem jeito. Meu irmão, nesta noite eu quero dizer que você tem que andar pela fé. Eu quero dizer que você tem que avançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se conforme com esta situação. Não aceite este cenário. Mas a Bíblia fala lá no livro de Juízes que existia um homem chamado Gideão que mudou a estratégia. Espera um pouquinho, se os inimigos estão vindo, se os meus irmãos estão conformados com tudo isso, eu não vou aceitar isso não. Eu vou malhar o trigo no lagar. Então este irmão usou da sua fé. Ele mudou a estratégia. Então nesta noite, use uma arma chamada fé. Enfrente o dia mau com o poder da fé. Meu irmão, não fique cabisbaixo, chorando, murmurando, achando que está tudo acabado, que o mundo, que a vida vai passar a um soprar e você vai morrer. Não, meu irmão, se levanta, não se conforme. Se você é uma pessoa que já perdeu o seu emprego, levante a cabeça, clame a Deus para que Ele abra uma porta. Se já está faltando algum alimento na sua mesa, peça ajuda, ore a Deus, não se conforme com a situação. Se você está com sintomas
sintomas de depressão, se você está aflita, angustiada, se você está com o coração apertado, rejeite essa situação nesta noite. Não se conforme com esta situação, porque você serve um Deus que é grande. Você tem um Deus que é grande. Você tem um Deus que é maravilhoso. Não se conforme com isso. Então, meu irmão, é natural que o dia mau venha acontecer isso conosco, revelar a qualidade da nossa fé, mostrar onde estava a nossa zona de conforto, mostrar se nós vamos nos conformar com esta situação. Mas nesta noite eu quero apresentar uma mudança para a sua vida, que é a fé. A fé que muda cenário, a fé que muda a situação. E foi isso que eu disse. Gideão, ele começou a mudar a estratégia. Eu não vou aceitar com isso. Eu não vou ficar produzindo o inimigo levando. Eu não aceito isso. Eu respeito os meus irmãos, mas eu vou me levantar nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Se levante diante desta situação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levante a sua cabeça. Repreenda todo pensamento contrário. Repreenda todo pensamento maligno, todo pensamento de morte. Repreenda toda tristeza, toda angústia do seu coração e se levante com a sua fé. Use a sua fé nesta noite. Mas o que é fé? A fé é a certeza, a fé é a convicção. E existem algumas características da fé. É isso que eu quero dizer para você, meu irmão. O dia mau, ele vem para todos. O dia mau, ele nos assusta. O dia mau revela algumas coisas diante dos nossos olhos. O dia mau mostra a nossa área de conforto. O dia mau nos proporciona nos conformarmos com a situação. Mas eu quero te apresentar a fé em Cristo Jesus, que muda a sua história. A fé no Cristo Jesus que muda a direção da sua vida. E uma das coisas que a fé... Qual é a primeira característica que a fé tem? A fé, ela tem uma característica de mudança. Quem tem fé, quem aplica a fé genuína, quem anda pela fé, ele muda. Lembra o que a Bíblia fala? Lá no livro de Gênesis, Abraão, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Primeira coisa, Abraão estava na sua área de conforto. Abraão tinha motivo para dar desculpas. Abraão poderia dizer, eu já sou idoso, eu não posso largar a minha área de conforto do lado da minha família, eu já estou bem sucedido. Mas a fé muda. A fé, ela muda pessoas. A fé muda atitude. A fé muda cenário. A fé muda decreto. A fé muda diagnóstico. A fé muda a vida. E eu quero te apresentar nesta noite uma fé que muda a vida. Então Abraão sai. Olha a primeira mudança. Saiu da zona de conforto. Saiu da área de segurança. E ele passou a andar pela fé. Ele passou a ser dirigido pela fé. Ele passou a obedecer. Então nesta noite, meu irmão, a primeira característica da fé é a mudança. Mas como que eu vou mudar? Pare de se lamentar. Pare de achar que você é um coitado. Pare de achar que a sua vida não tem mais jeito. Pare de ficar murmurando. Para de ficar criticando. E exercite a sua fé nesta noite. Eu estava ouvindo outro dia um testemunho de um pastor, estava contando que uma irmã chegou para ele chorando, desesperada, e disse assim, pastor, eu perdi o meu emprego. Esta irmã estava realmente vivendo o dia mau. Por quê? A renda, o salário que ela recebia, ela pagava suas contas. Então penso eu que ela ficou imaginando, como eu vou pagar as minhas contas se eu perdi o meu emprego? E ela foi até o pastor da igreja e contou, relatou que ela havia perdido o emprego. O pastor, com toda a sabedoria e sereno e firmeza na palavra, homem de fé, disse assim para ela, minha irmã, você perdeu seu emprego, eu lamento, mas escute uma coisa, você tem fogão em casa? Ela disse, eu tenho. Então a partir de hoje, você vai começar a fazer bolachas, cookies, e passe a vender. E ele disse assim, eu sugiro que você volte na empresa que você perdeu o emprego, e a primeira fornada dessas bolachas, você oferte às pessoas, dê de graça, para que eles possam experimentar e veja se é bom o que você está fazendo. Ela obedeceu a palavra.
ela fez as bolachas e voltou na empresa que ela havia perdido. E ela ofertou. E ela fez a seguinte pergunta para os seus amigos, os funcionários. Gostaram? Gostei. Então, a partir desse dia, ela começou a fazer bolachas e vender. E passaram-se um ano. Ela foi adquirindo outras empresas para vender os seus cookies. Resumindo, depois de um ano ela já tinha uma empresa aberta que fabricava as bolachas e ela passou a ser uma empresária. O dia mau para muitos pode ser o dia da mudança da sua vida, aliado à fé. O dia mau proporciona você começar a ver as coisas diferentes. O dia mau aliado à fé é um dia de mudança. Tem muitas pessoas que estão se lamentando. Ei, meu irmão, você perdeu? Levante a cabeça e anda. Eu fui traído, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É noite de mudança. A fé muda. Então tenha fé no seu coração nesta noite. A primeira característica de quem exerce a fé verdadeira, a fé genuína, é uma mudança de atitude. Meu irmão, eu não sei o que você está chorando. Eu não sei se nesta pandemia você já perdeu o seu emprego, o seu salário foi reduzido. Eu não sei se você perdeu o que você tinha, mas eu quero dizer algo de Deus para você nesta noite. Mude os seus pensamentos, mude as suas atitudes. É momento de se reinventar, é momento de ser resiliente, é momento de começar a olhar para outro cenário. Então esta mulher, desse testemunho que eu contei, ela estava chorando por um caos, mas foi o caos que fez ela enxergar uma mudança de vida. Então a primeira característica da fé é mudança. Então como eu vou enfrentar o dia mau? Através da fé. Mas sabe por que muitas pessoas não querem mudar? Porque muitas vezes mudança traz dor. Muitas vezes mudança traz gemido. Muitas vezes mudança traz confronto. Muitas vezes mudança é necessário que você fique sozinho e passe a ter vida com Deus e acreditar em Deus, que aquele que falou é fiel para se cumprir. Meu irmão, você quer mudar de vida? Aceita as mudanças. As mudanças são doloridas, mas é a mudança que traz resultado através da fé. Se Abraão, para ser chamado pai da fé, ele teve que aceitar a mudança de sair da área de conforto. Você está chorando por o passado, você está chorando por algo que você perdeu. Ei, meu irmão, é noite de mudança, é noite de fé, é noite de andar pela fé. A fé trará mudança. Outra coisa, quando nós mudamos pela fé, quando a fé traz mudança em mim, ela não muda só o meu comportamento. O meu comportamento são mudados pela mudança da visão. A visão, quando a pessoa tem fé, a visão quando a pessoa anda pela fé, ela tem uma visão diferenciada. Ela passa a ver as coisas diferente. Porque a fé genuína, ela muda a nossa visão das coisas natural para enxergar o sobrenatural. Não tem como a pessoa que anda pela fé enxergar como ela enxergava antes. Não tem como a pessoa que anda pela fé ver como era antes, andar como andava antes. Ela enxerga o sobrenatural. Ela vê o impossível diante dos seus olhos. Então nesta noite, meu irmão, a mudança pela fé, ela faz você enxergar algo diferente. A fé muda a visão das pessoas. Por que a visão tem que ser mudada? Para que eu enxergue o impossível se tornar possível. Não tem como eu crer em milagre. Não tem como eu crer no Deus do milagre se eu tenho a minha visão natural. Se eu tenho minha visão murmuradora. Se eu tenho uma visão incrédula. Para que os meus olhos vejam o sobrenatural. Para que eu veja o milagre. A minha mudança tem que acontecer diante dos meus olhos. Eu tenho que olhar com os olhos da fé. Você quer ver milagre nesta noite, meu irmão? Comece a ter uma fé genuína. Mas o que é fé? Nós estamos acostumados com uma fé teórica. Mas eu quero falar de uma fé prática. E para que a fé prática venha operar na sua vida, você tem que viver o dia mau, você tem que passar o dia mau, tem que acabar todo o recurso humano. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Gastou tudo que tinha, procurou os melhores médicos, teve diversos diagnósticos, teve esperança no seu coração, mas um dia a esperança esgotou, e ela disse, se eu apenas lhe tocar, ela sabia quem era ela, se ela fosse pega, ela era discriminada, mas ela disse assim, se apenas eu tocar. Ela não queria uma audiência particular. Tem muitas pessoas que querem sentar na frente dos outros para chorar, para se lamentar, para contar derrota. Mas nesta noite, pela mudança da fé, sente diante de alguém para contar vitória. Eu quero que você sente diante de mim
pode contar o seu problema, mas quando acabar a conversa, você tem que dizer: a partir de hoje a minha vida muda, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher saiu determinada da sua casa: eu vou, apenas se eu tocar. Ela estava dizendo apenas: eu vou humilhar, eu vou me abaixar, eu vou diante dele. Ela queria apenas um toque, e diante de uma multidão que apertava, diante de uma multidão de fé artificial, Jesus sentiu sair virtude dele, porque alguém lhe tocou diferente. Sabe por que ele tocou diferente? Porque não era mais o problema o Senhor da sua vida. A partir de então ela tocava naquele que se tornaria o Senhor da sua vida, que operaria o milagre nesta noite. Ei, meu irmão, nós estávamos numa zona de conforto, de uma fé artificial. Nós estávamos esperando a oração dos outros. Nós estávamos esperando um culto diferenciado, movimentado, para eu sentir a fé. Não, a fé não se sente, a fé se exerce, a fé se pratica. Então nesta noite toque em Cristo. Nesta noite exerça a fé que está dentro do seu coração. Nesta noite enfrente o dia mau. Nesta noite se posicione diante do dia mau. O dia mau é real. O dia mau está diante de nós. Mas nós temos uma fé, meu irmão. Nós temos uma fé que é viva. Nós temos uma fé que de um tamanho de um grão de mostarda, tudo que pedires em oração receberá. Mas qual é o problema? Eu espero a oração do pastor, eu espero a oração do irmão. Deus quer ouvir a tua voz. Coloque a sua fé em prática. A mulher do fluxo de sangue procurou provavelmente os melhores médicos, pessoas que falavam para ela: desista. Quantas pessoas estão dizendo desista? Quantas pessoas estão falando: para, não tem mais jeito? Quantos economistas renomados estão dizendo, o economista mais otimista, melhor que seja, o crescimento será pouco? Mas eu quero dizer para você, eu quero relembrar você: a minha vida e a sua vida não está na mão de economista. A minha vida e a sua vida não está na mão de médico. A minha vida e a sua vida está na mão do eu sou. A minha vida e a sua vida está na mão de Cristo. É Cristo que dirige a minha vida. Eu creio que a última palavra da minha vida e na sua vida vem de Deus. Eu creio que o socorro da minha vida e da sua vida vem de Deus. A minha vida está na mão do Altíssimo. Nós estamos deste mundo, não somos deste mundo. Nós temos um Deus que cuida de nós. Para Deus se manifestar e mostrar que é Deus, Ele tirou o povo do Egito e andou com o povo no deserto. Meu irmão, é tempo de deserto, eu sei. É tempo de dor, é tempo de aflição, é tempo de angústia. Mas é tempo de fé. É tempo de exercer a nossa fé. Você tem uma fé aí? O que você tem? Eu tenho fé. Eu não tenho dinheiro, mas você tem fé. Eu não tenho médicos caros, mas você tem fé. Nós temos a fé ao nosso favor. Nós confiamos no Senhor Jesus Cristo. A nossa fé está pautada. Sabe por quê, meu irmão? Quando faltar recurso humano, quando tudo estiver dando errado, quando você olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para frente, olhar para trás, não está acontecendo nada. O natural é todo mundo começar a chorar. O natural é quando todo mundo começa a se desesperar. O natural é começar a murmuração. Mas quando alguém anda pela fé, quando alguém tem os olhos modificados pela fé, é este momento que ele olha: está chegando o meu milagre, acabaram os meus recursos, mas é agora que a confiança não está mais no seu dinheiro. Sabe por que os nossos irmãos de 30, 40, 50 anos atrás viam mais milagre do que nós? Porque, meus irmãos, muitos dos nossos irmãos não tinham estudos. Muitos dos nossos irmãos não tinham casas bonitas como muitos têm. Muitos dos nossos irmãos do passado não tinham convênio médico que muitos têm. Muitos dos nossos irmãos do passado não falavam bonito como nós falamos, mas eram homens que conheciam Deus. Quando faltava alimento, ele não ia pedir no governo, ele não confiava no auxílio do governo, ele confiava na mão do Altíssimo. Uma vez, logo que eu comprei este apartamento, eu estava colocando os móveis aqui nesta casa. Veio um montador evangélico e ele estava dizendo assim: eu era bandido, eu roubava, mas um dia eu encontrei Jesus. Eu tinha a vida melhor financeiramente falando, mas hoje eu não troco a minha vida. Eu não troco a vida que eu tinha antes, o dinheiro que eu tinha antes, pelo meu Jesus. Hoje, às vezes eu passo necessidade, mas eu tive uma experiência com este Deus. E ele disse para mim, ele falou para mim, olho no olho. Ele contou uma experiência que ele teve com Deus. Ele chegou do trabalho, atrasou o pagamento. Ele chegou, crianças com fome, a mulher falou: não tem nada para comer.
Ele falou que se trancou no quarto, fechou a porta e ele começou a orar. Falou: Senhor, eu sou teu servo, eu sei de onde o Senhor me tirou. Senhor, está faltando comida na minha casa. Ele disse que estava orando, avançou na oração e ele escutou a campainha tocar. Passaram-se horas orando. Uma mulher ímpia, mais de um carro de luxo, tocou a campainha na casa dele. Ele disse: eu estava no supermercado, eu ouvi uma voz falando ao meu ouvido: faça uma compra, segue esta luz que eu estou te mostrando e leva para o meu servo. Ela disse que ela abriu a porta do carro, o porta-mala, e tirou tanta comida, e o nome do Senhor foi glorificado. Sabe por quê, meu irmão? Hoje, quando falta algo na nossa vida, quando falta alguma coisa na nossa vida, ou nós vamos se lamentar, ou nós vamos confiar na força do nosso braço. Nós queremos ver a fé em ação, confia no Senhor. Você quer ver milagre na sua vida, confia no Senhor. Você quer ver a sua vida transformada, confia no Senhor. Então, como vai acontecer isso? Se posiciona diante do dia mal. Para de ser coitado, para de ser coitadinha, para de se sentir a renegada, para de sentir alguma cachorrinha. Não, você é serva de Deus. Você é servo de Deus, você tem um Deus vivo. Comece a colocar o seu joelho no chão. É melhor ter calos no joelho do que ferida no coração. Para de chorar para os outros e chore para Deus. Rasga o seu coração para Deus. Nós estamos em casa mesmo, quase não estamos podendo sair para lugar nenhum. Tranca. Você não precisa de luxo para entrar no quarto de oração. É momento de entrar no quarto de oração e voltar às origens. Rasgar o nosso coração e dizer para Deus o que nós estamos sentindo. Porque quando acaba toda a nossa confiança, é quando Deus opera. Sabe por quê, meu irmão? Eu tenho falado para Deus: eu quero ver milagres. Eu quero ver o cego enxergar. Eu quero ver o paralítico andar. Eu quero ver isso. Porque o Senhor é o mesmo ainda. Onde está o problema? O problema está em nós. Pare. Eu estou numa pandemia. Eu perdi o emprego. Se reinvente nesta noite. A minha empresa fechou, abra outra. Eu estou sem o que comer em casa, peça para o irmão. Se o irmão não quiser dar, peça para Deus. É isso que nós precisamos fazer. Para de ser coitadinho. Isso é um vício, isso é uma praga. Para de se achar coitado. Eu estou com dor, peça oração. Ore a Deus, confie em Deus. É momento de nós mostrarmos para este mundo que nós servimos um Deus. É momento de nós mostrarmos para o vizinho da esquerda e da direita que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus é verdadeiro. Ei, meu irmão, eu vou dizer algo para você aqui nesta noite, eu falo pela fé. Tem muitos crentes que vão viver os melhores dias da sua vida na fé e na subsistência, na providência de Deus nesses dias mal. Sabe por quê, meu irmão? É aquele que está colocando a sua fé em prática. É aquele que vai ver o sobrenatural. É aquele que vai ver gente tocar na sua casa. É aquele que vai ver dinheiro aparecer na sua conta. Mas você é doido, é fé, meu irmão. É fé. É aquele que vai andar no meio de um monte de gente contaminada e Cristo não vai permitir que seja contaminado. O espírito da morte está rondando este mundo, mas aquele que habita a sombra do Onipotente e ele descansará. Nós estamos guardados na mão de Deus. Nós estamos sendo guardados, meu irmão. É a hora da igreja ser sal. É a hora da igreja ser luz. É a hora de mostrar que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é reto. Confia no Senhor nesta noite. Você tem um Deus que cuida de você. Levanta a sua cabeça. Você tem valor para Deus. O Espírito Santo se move em você. Para de chorar, sai deste quarto. Sai desta frieza, sai desse desânimo. Para de sentir cachorro largado. Para de se sentir coitado que te deixaram. Tem um Deus que está falando com você. Tem um Deus que está cuidando de você. Tem um Deus que abre porta onde não há porta. Tem um Deus que manda socorro onde não tem socorro. Ei, meu irmão, é o tempo de viver o melhor de Deus. É o tempo de viver a providência de Deus. É o tempo de Deus abrir portas. É o tempo de Deus tocar no coração de pessoas. É o tempo do sobrenatural. Nós estamos indo para o céu, sim. Nós cremos na volta de Cristo, sim. Nós somos um povo remido e lavado pelo sangue. E é por isso que Ele cuida de nós. É o tempo que Deus vai mandar socorro do alto. É tempo que Deus vai mandar providência do alto. É tempo de cuidado de Deus. É tempo de refrigério de Deus. Então receba nesta noite o cuidado de Deus. Receba nesta noite refrigério para a sua alma. É que Deus
Deus, acrescente fé no meu e no seu coração. Oh, meu Deus, creia que o Senhor possa tocar no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu vou dizer para você, meu irmão, eu vou falar isso aqui para encerrar. Meu irmão, pode gravar o que eu vou falar. Tem pessoas que estão me assistindo aqui nesta noite. E você vai receber algo de Deus. Você vai receber a providência de Deus. Você vai receber força de Deus. Ei, meu irmão, grave isso aqui que eu estou te falando. A partir de agora, deste momento, repreenda essa síndrome de cachorro vira-lata. Repreenda esse negócio que você é um coitado. Abre esta boca para profetizar. Não tem o que falar, fica calada. Mas se for para contar derrota, você glorifica a Deus. Porque é o seguinte, meu irmão, vamos mostrar quem é o nosso Deus. Vamos mostrar que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é poderoso. Guarde esta palavra no seu coração. Você que está curado, receba a cura. Você que está com a sua despensa vazia, receba a providência de Deus. Você que está sem direção, receba a direção de Deus. Você que está angustiado, receba a paz de Deus. Você que está aflito, receba o poder de Deus nesta noite. Sabe por quê, meu irmão? Este Deus é lindo. Esse Deus é maravilhoso. Eu quero ver ele operar. Eu quero ver ele fazer coisas extraordinárias. Porque ele é Deus. Vamos ouvir mais um louvor e logo após estaremos orando. Receba da parte de Deus. Receba, você é campeão, você é vencedora, você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Meu irmão, levanta essa cabeça aí, meu irmão. Repreenda essa depressão. Repreenda nesta noite, porque o poder de Deus é chegado sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus.